Bom, damos sequência aqui com o exercício 4.2 de magnetostática. A canaleta de espessura P, muito inferior ao raio R aqui dessa canaleta, é infinita e conduz uma corrente I, conforme a figura 4.54. Primeiro calcula a densidade de corrente, J, e o campo magnético no ponto P. Bom, o desenho que a gente tem aqui é algo como uma telha que vai até o infinito, tanto para dentro do papel quanto para fora. Então, o que é importante notar aqui? Se eu amostrar um pedaço dessa corrente que está distribuída nessa canaleta DI, ela vai gerar um campo que tem 90 graus, usando a regra da mão direita. A corrente está entrando no plano, então pela regra da mão direita, ela vai estar aqui, fazendo 90 graus nesse sentido aqui. Então eu vou ter um infinitesimal de campo associado a esse infinitesimal de corrente, certo? Mas antes ele quer calcular a J. J, a densidade de corrente, vai ser sempre a corrente total distribuída na canaleta, nesse caso, dividida pela superfície total da canaleta. Qual que é o detalhe aqui? Como não foi dito muitas informações, eu vou assumir que a distribuição é uniforme. Então a corrente está uniformemente distribuída na canaleta. O que faz com que J seja toda a corrente I que eu tenho dividida pela área dessa canaleta. A área dessa canaleta vai ser basicamente o arco, por conta da espessura ser muito pequena, eu simplesmente vou pegar esse arco interno com a raio R e fazer vezes a profundidade, a espessura da canaleta P. Se eu tivesse um círculo completo, eu teria 2π vezes o raio de área interna, de arco da canaleta, certo? E vezes o perímetro, a espessura P. Só que eu não tenho toda a canaleta completa, eu tenho só um pedaço dela, que tem 45 até 135, 90 graus de abertura. 90 graus é um quarto de uma circunferência completa, então eu tenho um quarto desse arco de 2πr, o que faz com que aqui eu tenha 2 embaixo, que vai lá para cima na divisão, eu tenho na verdade uma densidade de corrente de 2i dividido pelo π vezes o raio r vezes a espessura P da canaleta. Essa é a densidade de corrente que a gente vai utilizar então para os nossos cálculos, certo? E aí o que acontece? O campo, como é uma canaleta infinita, um pedaço dessa canaleta DI aqui que eu tenho, que está conduzindo uma corrente DI, ele é na verdade um fio infinito. Um fio muito infinitesimal, mas que tem um pedaço da corrente, mas ele é infinito, porque a canaleta é infinita. Como se eu tivesse vários fios, como não, na prática eu posso modelar como se fossem vários fios nessa canaleta aqui, e cada um deles é um fio infinito. Então se eu pegar um pedacinho aqui, eu tenho o campo de um fio infinito, ou seja, o infinitesimal de campo gerado por esse infinitesimal de corrente, é o mesmo campo de um fio infinito, que a gente viu no exercício anterior. O campo de um fio infinito é toda a corrente nesse fio, que nesse caso, por infinitesimal, é um DI, dividido pela 2π, vezes a distância do ponto P até o fio infinito. Nesse caso, vai ser só o raio R, porque a espessura é tão pequena da canaleta que eu posso assumir que, em vez de ser como se fosse uma telha de tijolo robusta, com uma espessura relevante, é como se fosse uma folha de papel curvada em 90 graus, com uma abertura de 90 graus. A folha de papel tem uma espessura, mas ela é tão pequena que é como se na prática radialmente não tivesse um deslocamento. Então é como se todos os pontos estivessem em relação ao ponto P, distantes uma distância do raio R. O infinitesimal de corrente vai ser então o meu densidade de corrente vezes o infinitesimal de área. E aí eu vou ter o meu DI. E o 2πr continua constante. Como que é o infinitesimal de área desse pedaço ali? Eu tenho um pedaço aqui expandido, né? Desse ds aqui, que ele tem uma espessura P e ele é uma abertura muito pequena de arco. Então ele tem um dθ. E os dois raios aqui desse arco é R. Como se eu pegasse e modelasse essa partezinha aqui. Ele tem uma abertura dθ, pequena. Para dar um diferencial de área, eu tenho que ter um diferencial de ângulo, porque o raio é fixo e a espessura da canaleta também é fixa. Aqui é para ser o P. Então, o ds aqui nesse caso vai valer a abertura angular desse arco, que é R dθ, vezes a profundidade da canaleta, que é P. Então, se eu jogar ali na fórmula, o meu J, que é 2i sobre πrp, isso é só a densidade J, vezes o meu ds, que é R dθ
P, dividido por 2πr da fórmula do campo de um fio infinito, vai me dar a magnitude de um infinitesimal de campo. O R aqui vai simplificar com esse aqui, o P com esse daqui, o 2 que está aqui vai simplificar com esse daqui, eu vou ter então um DH que vale I dθ, dividido por π aqui com esse embaixo, π quadrado, vezes o raio R, perfeito? E esse daqui é um infinitesimal do módulo campo, I sobre π quadrado R dθ. Lógico que ele vai depender de θ, porque eu tenho que varrer toda a geometria para poder desenhar essa canaleta. Só que esse DH, se eu usar um eixo de referência aqui padrão, esse DH não está nem no eixo Y 100%, nem no eixo X 100%. Por quê? Pelo esse elemento que eu peguei aqui, DI, eu tenho um ângulo θ que eu vou usar em relação ao eixo horizontal X, eu tenho Y, o meu campo está fazendo aqui 90 graus aqui. Aqui eu tenho θ, aqui eu tenho 90 graus. Então, ali eu tenho o complemento que vale aqui 90 graus menos θ. Aqui eu também tenho 90 graus, porque a regra da mão direita, o campo ele é sempre perpendicular à linha de distância do ponto até o elemento gerador de campo. Então, se aqui eu tenho 90 menos θ e aqui eu tenho 90, o meu θ reaparece aqui de novo. E aqui está o meu DH, e com esse θ eu consigo fazer as projeções em X e em Y. Eu posso resolver uma parte desse campo por simetria. Eu pego um cara aqui que está simétrico em relação ao eixo Y, ele vai ter um DH também, e pela regra da mão direita, provavelmente esse DH está aqui. Lógico que aqui os ângulos não estão bem certos, mas muito provavelmente, e se a gente vai conseguir provar numericamente, a componente Y do campo total vai ser nula, porque eu consigo sempre pegar um elemento simétrico que está apontando nesse sentido e que a componente Y dele vai se opor à componente Y do elemento em azul na direita. Mas a gente vai resolver isso pela conta e vai provar que isso é verdade. Então, eu tenho um DH que está aqui, eu tenho um θ que está aqui, e eu quero saber as projeções Y e X. Bom, Y está para cima na minha referência, X está na horizontal. O θ, o X está no cateto oposto ao θ e o Y está no cateto adjacente ao θ. Então, o meu DHX é o meu DH projetado no eixo X. Em relação a θ vai ser o seno de θ, porque é o cateto oposto. E o meu DHY vai ser o meu DH vezes o cosseno de θ. O DH a gente já viu quanto que ele vale em função só de parâmetros grandezas constantes, I, π e R, e o π quadrado, mais é π, e o R. E em função da variável de integração dθ, que é inclusive onde eu formulei DHX e DHY. Então com isso eu consigo varrer o ângulo θ até desenhar a canaleta infinita, e aí eu vou conseguir calcular toda a integral de DHX e DHY, resultando em HX e HY as componentes do campo. Então, eu sei que o HX é a minha integral de DHX. E isso vai ser π quadrado R é constante. Então, eu vou tirar ele da integral π quadrado vezes R. E aí eu vou ter integral de seno de θ para o x dθ. Dθ veio do DH. Quais os limites de integração? 45 graus até 135, porque são esses dois ângulos que permitem eu desenhar a canaleta infinita. Essa integral precisa ser feita em π radianos, 45 graus é π sobre 4, 135 é 3π sobre 4. E o HY, por outra composição em cosseno de θ, vai ser a mesma constante para fora, e π quadrado R. A integral nos mesmos limites de integração, porque eu preciso desenhar a mesma geometria, os limites não mudam. A diferença é que agora a função é cosseno de θ por conta da decomposição angular. Isso vai dar o I sobre π quadrado R. E agora tem um detalhe, a integral de seno, é menos cosseno. Então tenho menos cosseno de 3π quartos, mais o cosseno de π quartos. O ângulo fundamental desses dois é 45 graus, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno também. O cosseno em 3π quartos está no segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então esse cara aqui é menos raiz de 2 sobre 2, vezes o menos da integral,
eu tenho mais raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π² sendo o primeiro quadrante é positivo. O sinal entre eles é mais. Então eu tenho metade de raiz de 2 mais metade de raiz de 2, uma raiz de 2 inteira, vezes tudo que a gente sobrou ali. Então tenho i vezes raiz de 2 sobre π² vezes o raio r. Pro y, eu tenho a mesma constante i sobre π² vezes o raio r, só que a integral do cosseno é seno. E aí eu tenho seno de 3π sobre 4 menos o seno de π sobre 4. Só que o seno no primeiro e no segundo quadrante tem o mesmo sinal. E o valor deles vai ser do ângulo fundamental raiz de 2 sobre 2, né? O seno já é de 45 graus. E o sinal entre eles é negativo. Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, zero. Vezes a constante que ele tem na frente. Como eu comentei pela simetria, o campo y não existe. Um elemento simétrico da canaleta permite que anule as componentes em y do campo. E aí eu fico só com o campo em x de valor i raiz de 2 sobre π² r completo. Esse é um exemplo em que a gente tinha a simplificação de que a espessura da canaleta era pequena, e aí me livrou de ter que fazer integrais no raio, né, em direção radial. Mas tem exercícios mais na frente no livro que a gente vai precisar modelar essa decomposição da densidade de campo, de corrente, que também vai depender do campo, ao longo da direção radial e fazer uma integral na direção radial também. Como a espessura era muito pequena, eu podia assumir que é como se fosse uma folha de papel curvada, né? E não como se fosse um bloco como se fosse uma telha de casa, né? Que tem uma espessura relevante e que vai certamente impactar o campo, porque teria uma variação de raio, e a gente sabe que o campo de fio infinito depende do inverso do raio. Se esse raio variar, eu teria que fazer integral, provavelmente envolver algum ln aqui de raio e fazer integral entre os dois limites. Isso a gente resolve nos próximos exercícios, quando aparecerem estruturas que são mais complexas e que não tem essas simplificações geométricas, né? Então, a gente vai até um próximo exercício.